podcasts aí com vocês, tá? Sou André Cunha. Peço de início para vocês se inscreverem, tá? Seguirem nós, colocar no sininho para nos ajudar a continuar com esse projeto que é tão bom. E hoje nós estamos, para variar, né, um convidado super especial. Ele é o vereador mais votado da história de Londrina, causa super nobre, que é a proteção aos animais. Entre outras leis, estamos aqui com o vereador David Weasley. Tudo bom, doutor David? Tudo bem, André. Obrigado pelo convite. Obrigado também aqui, doutora. Gente, é um prazer estar falando com vocês aqui, falar um pouquinho sobre as nossas leis, sobre o nosso trabalho aqui do dia a dia na cidade de Londrina. Obviamente que como vereador a gente tem um limite que é legislar por Londrina, mas eu sempre friso, André, que a causa animal não tem fronteiras, né? Então a gente resgata em Cambé, em Biporã, em Sertanópolis, Jataizinho, fui pro Rio Grande do Sul, naquela enchente que teve lá. Então, assim, é um trabalho que é constante, quem acompanha sabe. E vamos lá, vamos falar um pouquinho desse dia a dia nosso aqui. Gente, David Weasley é um cara que eu estou emocionado, estou muito feliz de ter aceito o nosso convite, né? É assim, um cara, a agenda dele, eu acompanhei, né? Estou atrás dele, queria trazer ele aqui, ele aceitou de uma forma, assim, cordial. E eu não posso, não menos importante, a doutora Bianca Bittencourt, especialista, mestre no assunto de direitos animais. Tudo bom, doutora? Veio aqui para nos ajudar, né, doutora? Sim, tamo junto. Prazer, então, David, né? A gente te acompanha sempre, né, ali nas redes sociais, e tê-lo aqui nesse tema que nos é tão caro, né? É um prazer. André, muito obrigada pelo convite. Vamos conversar aí sobre esse tema que é referência, né? Temos o David aqui que é referência e tenho certeza que temos muito a contribuir. Então, gente, a honra é minha, tá, doutora Bianca? A honra é minha, David. Claro. Tá? Então, hoje é um dia muito feliz, tá? Eu acompanho você, eu apoio 100% os seus projetos, não teve nenhum que eu achei estranho. E eu vou começar introduzindo a doutora Camila, falar um pouco da legislação, né, em si, né, principalmente do novo Código Civil, né, doutora? Sim. Que teve uma mudança, né? E a opinião do David logo depois. Vamos fazer assim? Sim. Bom, então é o seguinte, nós estamos em fase de alteração, né, numa reforma do Código Civil, e os animais, eles saem dessa configuração de coisas e entram nesse contexto ali de ser senciente, porque eles sentem, né? Então essa capacidade de sentir que vem positivada na Constituição e que vem agora, né, refletindo no Código Civil, para nós é algo de extrema relevância, né? É claro que não é o ideal, mas a gente precisa apontar os avanços. A gente vê que a sociedade clama muito por esses avanços, por essa causa animal. Não, né, ali o reflexo disso são as nossas eleições. O David é aqui o mais votado da história de Londrina, numa causa, muito embora a gente saiba que sim, várias outras causas, claro, né, que tu atua, mas a causa animal é o pano de fundo, né? E é ali um trabalho, a gente estava conversando aqui nos bastidores, um trabalho sem fim, né? É uma luta sem fim, viu, André e doutora Camila, que assim, desculpa, Bianca, eu sempre falo, doutora e André, que tem gente que até às vezes não entende, que às vezes manda uma mensagem, ele não veio, ele não respondeu, eu mostrei para vocês aqui, eu tenho mais de 41 mil mensagens no WhatsApp. Eu mesmo. Inclusive, antes de gravar esse episódio aqui, eu estava atrás de reabilitar meu WhatsApp, porque eu fiquei sem hoje na parte da manhã, porque ele entrou em pane. Tanta mensagem que eu recebo. Então, assim, a demanda de maus tratos, ela sempre foi grande, na verdade. Com a chegada da rede social, eu sempre gosto de falar isso, porque tem gente que acha que não, David, os maus tratos, nossa, tá tão evidente, começou agora. Não! Os maus tratos, eles sempre existiu. É que com a chegada da rede social, primeiramente veio o Orkut, que não era tão ainda essa questão de animal. A partir do Facebook, Instagram, outras redes sociais, o WhatsApp principalmente, que veio, doutor, a ficar evidente, tão mais claro essa questão de maus tratos, o pedido de ajuda, o pedido de resgate. Então é uma luta sem fim e que eu gostaria de deixar muito claro também aqui para vocês, o que é o seguinte: muita gente acha que, por exemplo, o animal é esse objeto aqui, que o animal não é um objeto, né? Diga-se de passagem, como a doutora acabou de falar. Mas vamos fazer uma suposição, doutor. O animal, aqui o cachorro. A pessoa, David, tem um animal, isso aconteceu hoje de manhã. Eu nem vou replicar as palavras que esse cidadão usou e da forma que está o animal também, que saindo daqui eu vou lá resgatar ele. O cachorro está sem olho. Pronto, só vou falar isso. Então, assim, me mandou uma mensagem me esculachando, como se eu fosse obrigado, como se fosse a minha obrigação. Obviamente que eu fui eleito por uma causa que é a causa animal, mas, assim,
as pessoas me colocam numa obrigação, num patamar de obrigação, que se você não vier aqui, eu vou te escrachar na rede social, vou chamar a imprensa, eu vou te arrebentar, porque você gosta de dizer, enfim. Então, a gente resgata o animal. O que é o tripé que eu trabalho? Resgate, tratamento e adoção. Eu sempre friso isso. Nós não somos acumuladores, nós somos protetores. Qual que é o caminho? Resgatar, tratar e doar. Porém, entre esse caminho de tratar e doar, é um período longo às vezes. Você tem que reabilitar esse cachorro, você tem que arrumar uma nova família para ele. Sim. E muitas vezes não é rápido, não é fácil. Tem a questão financeira, que também não é barato, a gente sabe disso, que a saúde animal ela é mais cara do que a nossa saúde humana. Então, é uma série de coisas que, infelizmente, 90%, André, de quem acompanha esse trabalho, às vezes não tem noção, não tem ciência do que tem por trás de um resgate. Sim. E o que o David está falando, ele não está reinventando a roda, né? O nosso artigo 225 da Constituição Federal, né? Sim. Ali já, principalmente no inciso 7, ali já está dizendo que tem que ter essa proteção, sim, que tem que ter. E hoje, estava dando uma lida num filósofo que falou que não importa se o animal é racional, né? Ele sente dor. Sim. Né? E nesse sentido, é claro que ele é racional. Né? Inclusive, o animal mais inteligente do planeta Terra não é o humano, é o golfinho. Exato. Né? Então, gente, a causa é muito nobre e eu vou deixar a critério do David falar, porque ele tem um monte de coisas, Zezé de Camargo, Porto Alegre. Você tocou num ponto, André e doutora, vocês tocaram num ponto que é justamente isso. A mesma dor que a gente sente, doutora, o animal sente. Sim. Eu resgato um animal com uma fratura exposta, você já imaginou? Eu, graças a Deus, nunca aconteceu isso comigo. Nunca quebrei um braço, uma perna. Então, doutor, você sabe, é horrível. Você sabe a dor que deve ser. Eu não quebrei, então eu não sei. Mas a mesma dor que o ser humano sente, o animal também sente, só que ele não sabe expressar, ele não fala. Então, assim, eu tenho uma concepção de vida. O que é? Por que eles vivem pouco? Porque eles já nascem sabendo amar de uma forma que o ser humano leva a vida inteira para talvez aprender. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma situação difícil até de falar, sabe? Às vezes eu fico até um pouco emocionado, fico até... eu tenho um pouco de dificuldade até hoje de me identificar como vereador. Eu não estou sendo demagogo e não estou sendo hipócrita aqui, não. Cara verdadeiro, eu nunca usei da minha atribuição de vereador para dar carteirada, muito pelo contrário. Quando eu chego na casa de alguém para entregar a lei a cópia da lei da corrente, para falar que seu animal não pode ficar preso na corrente, que existe uma lei em Londrina, eu sempre sou muito educado, me identifico como um voluntário, um protetor, nunca usei da minha atribuição, do meu cargo como vereador para dar carteirada ou para fazer qualquer tipo de situação. Eu vou botar um ponto para lá de polêmico agora, hein? Sim. Porque, primeiro eu vou lembrar de uma coisa que eu gostei muito, eu sigo suas postagens, né? Independente de religião, qualquer coisa, o Papa Francisco, você postou uma mensagem muito bonita, que os animais já estão no céu, né? Sim. São anjos. O Papa Francisco falou isso, né? Ele não precisa abençoar os animais porque eles já são abençoados. São abençoados, exatamente, né? São seres inocentes, né? Eu achei perfeito. Agora, você falou de leis de sua autoria, PLs que se formaram Ls, né? Sim. Projetos de leis que se formaram leis. Com certeza. E vamos falar da lei da proibição da tração animal, né? Um exemplo de carroceiros. Sim. E a questão, né, do nosso prefeito, que eu estimo muito ele. Sim. Né? O meu avô foi padrinho do pai dele. Sim, né? É uma honra até. Né? O tio dele, o professor Amaral, foi meu professor. Sim. Mas a gente tem que falar aqui o que acontece na cidade, né? Claro. No legislativo. E eu vou deixar um assunto com você, com a doutora Bianca, sobre a lei, né, que foi sancionada, foi pelo Marcelo? Foi no plano diretor, na verdade, né? Veio como lei do plano diretor. Eu tentei aprovar, vai fazer um ano agora, em maio do ano passado, né? A minha lei era proibir a tração animal também, mas não era tão rigorosa como veio no plano diretor. E eu deixei claro isso para os carroceiros na época. Eu falei, olha, o meu projeto ainda tem uma contrapartida para vocês, tem aquela motinha elétrica. Na época, como que o prefeito era o Marcelo Bellinati, ele topou, né, dar essa contrapartida. Tinha um deputado federal que ia mandar a emenda para comprar essas motinhas para eles. Porque hoje, doutor, em Londrina, nós temos aí cadastrados uns 30 carroceiros no máximo. Hoje, trabalhando mesmo com a carroça. Uns 30, não passa disso. Então, assim, não é difícil de resolver. Sim. Não resolve porque não quer, igual o hospital veterinário. Eu vinha, entre aspas, respeito muito a pessoa do Marcelo Bellinati, assim, a pessoa dele, não tem nada contra, não é nada pessoal. Mas eu vinha brigando muito com ele na rede social e pessoalmente, cobrando ele na Câmara, principalmente no plenário, falando da questão da causa animal do hospital veterinário. Por quê? Não faz porque não quer. Por que eu falava isso antes? Porque emenda
para o hospital tinha, como teve o primeiro deputado que foi o Dia Garcia, que deu 3 milhões de emenda, trouxe 3 milhões de emenda para começar o hospital a movimentar um ano. Ele garantiu um ano do hospital veterinário, na época, o Dia Garcia, com 3 milhões de emenda. Então, assim, mas a prefeitura não tem dinheiro. Quantos deputados existem em Londrina? Estaduais, federais, que podem contribuir com essa causa? E o que eu vejo, doutora e André, é que falta vontade e um pouquinho de vergonha na cara. A causa animal precisa ser... A causa animal, é duro isso que eu falo, mas é verdade. Precisa ser parado de ser tratado como algo secundário. Sim, fez, não fez, amém. Então, assim, não dá para ser tratado dessa forma mais. Não precisa você excluir uma causa para ajudar a outra. Eu vejo que, às vezes, até o próprio prefeito atual, ou antigo, ou alguns deputados, tem medo de mandar emenda para a causa animal, ou tem medo de ajudar a causa animal, e a população, que às vezes que é o seguidor de tal deputado que não é vinculado com a causa, fala, peraí, mas eu votei em você, não é para ajudar os bichos. Às vezes eu vejo que o deputado tem esse receio, sabe? E não pode ser dessa forma. Eu tenho que ter o remédio no posto de saúde, tem que ajudar o ser humano, tem que atender o teu filho, tua filha, mas dá para ajudar a causa animal também. Sim. Então você não precisa excluir, doutor, uma situação para ajudar a outra. Sim. Então por isso que eu vejo que falta muita vontade. Olha, David, esse é um ponto. Sim. Esse é o ponto. Antes de vocês entrarem na questão da opressão animal, eu vou abrir uma aspas e elogiar já, né? Sim. Você é uma exceção à regra, infelizmente. Em geral, a política é uma vergonha, né? Sim. São poucos ali que fazem o que tem que fazer. Eu falo assim, André, quando em 2020, quando foi a minha primeira eleição, eu deixei muito claro que eu seria um candidato à causa animal e que se eleito não seria mais não seria uma planta lá dentro. Eu deixei muito claro que eu não negociaria os meus valores, os meus princípios. Realmente eu não negocio com o carroceiro essa questão. Mas vamos criar igual tem alguns vereadores que querem revogar essa lei. Eu já deixei claro, esses dias agora eu peguei um chicote de um carroceiro na Zona Norte, que é proibido por lei, inclusive federal, o chicote já. Há não sei quantos anos não pode usar o chicote. Eu gravei a imagem, ninguém me mandou. Eu vi da polícia também, depois você falou, você com um policial batia com força no cavalo. Então, assim, eles usam chicote, eles exploram, eu tenho diversas postagens, imagens. Eles usam como objeto. Eles abusam do animal quando não tem serventia mais, eles descartam no fundo de vale. Então, assim, não colocam ferradura, não tem condições de pagar um veterinário, não tem uma ração adequada, não tem descanso adequado. E nós estamos, doutor, em 2025 já, atrapalha o trânsito, não cabe mais essa situação. André, eu vou pontuar duas situações. Antigamente não era o fax, para você falar com alguém lá no Japão, você tinha que mandar um fax, um e-mail. Hoje, em 2 segundos, você liga com uma pessoa que está em Nova York, por ligação de vídeo. Faz audiência. Entendeu? Antigamente não tinha um cobrador de ônibus em Londrina. Sim. Hoje não tem mais. As coisas vão evoluindo. E aí eu vejo que é cultural. O avô, não é, pelo amor de Deus, gente, não é menosprezar o que eu vou falar agora. Mas eu vejo que é cultural. O avô era carroceiro, o pai é carroceiro e eu tenho que ser carroceiro também. Não! Você pode ser outra coisa. Não estou menosprezando, mas você pode ser outra coisa. Eu vejo que em Santa Catarina, eu tenho diversos relatos de vereadores e deputados que são meus amigos. David, aqui a gente enfrentava a mesma resistência. Os carroceiros, mas é meu ganha-pão, eu não tenho o que fazer. Quando a lei entrou em vigor, que o carroceiro não pôde mais trabalhar, ele foi pro Uber, ele foi fazer poda de árvore, e ele começou a ganhar mais do que como carroceiro. Então, assim, não tem mais condição. E eu deixo claro aqui, gravado aqui, olhando para a câmera aqui, que eu não vou abrir mão, não vou negociar, seja com qualquer vereador ou com qualquer outro carroceiro, essa volta, porque a partir de junho agora a lei entra em vigor. É um regresso. É um retrocesso. É um retrocesso gigantesco. Jesus. Então, eu para finalizar, não tenho muito o que falar disso, a lei já está aprovada, ela tinha um prazo de 6 meses para eles se readaptarem em uma outra função, se readequarem. Eu acredito que o Thiago Amaral possa ajudar nessa situação, eu tenho certeza que o Poder Executivo tem grande parte nesse projeto de reinserir no mercado de trabalho. Mas a pessoa também tem que querer, né? Sim, com certeza. Pessoa tem que ter vontade também de mudar. Mas se depender do David na Câmara, nós vamos travar uma batalha muito grande para que isso não volte no retrocesso. Sim. Acho que indo de encontro, né, com isso que o David falou, é importante a gente trabalhar com essa questão que envolve a humanização, que eu acho que são as críticas, né, que muitas vezes recebem quem trabalha com essa causa animal. Porque assim, então vocês querem humanizar, tirar dos postos de saúde, enfim. E eu acho que não é isso, eu acho que a gente trabalhar com a questão do bem-estar. Exato. Né, trabalhar com o bem-estar, porque quando a gente fala em humanização, a gente está trabalhando também com afastar os animais da espécie deles. Eles são animais, que eles têm ali a espécie
espécie deles. Sim. E a gente precisa respeitar isso, né? E respeitando isso, eu acredito que eu já ouvi muito tu falar nas tuas redes sociais, ninguém é obrigada a gostar, a ter e tudo mais. Respeito. Mas se tem, respeita e cuida, né? E assim, doutora, eu até tomo cuidado de falar sobre isso, André, porque é para não soar um tom de soberba, de ser um cara marrento, não é isso. Mas ninguém faz 16 mil votos à toa, né? Eu tenho um trabalho consolidado de muitos anos. E por que eu tô falando isso? Porque a sociedade deu esse recado na urna. Londrina deu esse recado na urna. Sim. E se importa com a causa animal. Londrina gosta da causa animal. Porque um vereador que defende essa bandeira da causa animal não faria 16 mil votos caindo do céu. Eu não tenho sobrenome político, eu não tenho herança política. Eu sou um jornalista que caí de paraquedas numa questão por uma causa. Quando eu entrei, eu falei, eu deixei claro que faria pela causa animal. Criei a lei da corrente, criei a lei que proíbe a venda dos fogos de artifício. Explica um pouco, David, vereador David, né? Que isso? Pode falar David só. Não, eu sou teu fã. É assim, me explica, eu não entendo muito. Sim. Eu amo animal, você sabe que a minha filha, né? Não, sua filha é uma grande seguidora, nossa amiga, inclusive. É maravilhosa, né? Ela cuida dos animais também. Sim. Se ela pôde fazer, ela fez, sim. Né? Explica a motivação de não poder acorrentar. É óbvio, né? Quem ser humano, se você faz uma analogia sempre com o ser humano. Não é analogia do ser humano, inclusive nós somos os pioneiros nessa lei, viu? No Brasil, tá? Mesmo, eu vejo que diversos deputados, inclusive tem uma lei agora tramitando no Congresso Federal que proíbe, né, uma lei nacional daí que vai entrar em vigor, se essa lei passar lá, mas eu vejo que deputados de São Paulo copiaram não, né? É o modo de dizer, né? Entraram em contato comigo, que são amigos. David, me manda o seu projeto que eu vou protocolar aqui em São Paulo. O deputado, o deputado, inclusive o Rafael Saraiva, que é um grande amigo meu, que é deputado de São Paulo, ele entrou com essa lei. O vereador Tony Russo, do Rio de Janeiro, ele entrou com essa lei no Rio de Janeiro. O Marcinho Belota, que é do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, entrou com essa lei lá. Então, diversos deputados políticos da causa animal pegaram essa lei como exemplo, viu que deu certo em Londrina e começaram a replicar em outras cidades. Eu fico muito feliz disso, porque nós criamos a lei com a questão da multa, né? Primeiro você chega lá, eu faço a parte da questão voluntária e de conscientizar. André, você está com o cachorro preso na corrente, você não pode, se você não soltar, você vai tomar uma multa. Eu chego na tua casa e te entrego a cópia da lei. Você muitas vezes dá certo, 95% a pessoa entende e acaba soltando. Porém, a gente abre um chamado na CMTU, que é o órgão oficial que cuida da causa animal em Londrina, porque a CMTU sim tem o fiscal e o veterinário que pode ir até a tua casa e pode te multar em 5 mil reais se pegar o teu cachorro preso na corrente. Primeiro ele te notifica para soltar. Se for reincidente, na segunda vez ele voltar lá e estiver preso, ele vai te dar uma multa de 5 mil reais. E para prédio comercial passa a ser 10 mil reais. A multa ela sobe, ela é dobrada. Então é uma lei que vem dando muito resultado. Por quê, doutora? Porque os maus tratos ele começa na corrente. Sim. O animal fica estressado, preso. O animal ele se torna um animal agressivo. São dois extremos. Ou ele fica muito no sol ou muito na chuva. Ele faz as necessidades dele onde ele dorme, porque a corrente é muito curta, então não tem como. Então vira um ambiente insalubre. Então, assim, é uma série de coisas que a corrente traz ao animal de malefício, que eu, antes de entrar na Câmara como vereador, eu já tinha essa lei na minha cabeça. E é dos fogos também. Sendo eleito, eu vou fazer... Eu vou tentar protocolar essas duas leis e passar, que seria para mim assim... Dos fogos, eu tinha como missão 4 situações do primeiro mandato que eu consegui concluir: a lei dos fogos, a lei da corrente, o hospital veterinário e a atração animal. Era o meu foco, e graças a Deus eu consegui concluir, eu consegui entregar para a população o que eu, entre aspas, não trabalho com promessa, eu trabalho com entrega, deixei claro isso, né? E eu tenho diversas outras leis, doutor, né? A empresa amiga da mulher, que incentiva a mulher a fazer exame de mamografia, a empresa ganha um selo, inclusive tem a lei que a pessoa que atropela o animal ou comete os maus tratos, ela é obrigada a pagar as custas do animal. Então a gente tem diversas leis também fora da causa animal, que é só o pessoal dar uma pesquisada aí que vai conseguir entender um pouquinho melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala que você vai a campo, né? Sim, muito. Para resgatar e tudo mais. Muito. Tu acha que falta informação dentro desse... O que são os maus tratos? Falta muita conscientização. Eu tenho um projeto de lei que inclui na grade curricular das escolas, e eu vi agora que nessa gestão, graças a Deus, isso começou a acontecer, porque isso na gestão passada não acontecia. E eu mesmo faço isso. Eu tinha, infelizmente, meu cachorro que ia comigo na escola, ele faleceu. Agora eu estou treinando um outro cachorro que eu tenho lá em casa para levar ele. Era um cachorro maravilhoso. O nome dele era Amarelo, um cachorro
cachorrão bem grandão, parecia um labrador, sabe? Então ele parecia um aluno junto com as crianças. Eu levava ele e levava uma cartilha muito lúdica, que é um caminho inverso, doutor. Por que é um caminho inverso? Porque a criança ensina o pai, não é o pai que ensina a criança. Ela chega em casa e fala assim, olha, hoje o tio David foi lá na escola, eu trouxe essa cartilha para casa, pai, e o Zezinho não pode ficar preso na corrente. Então, assim, dá resultado, é conscientização. Eu sei que é plantar uma sementinha para longos anos, mas ao longos anos, isso vai dar resultado. Sim. Então, eu vejo que falta muita conscientização, falta muita informação, inclusive. Ah, David, a pessoa falta informação para a pessoa que deixa o animal acorrentado. Falta. Com certeza. Parece ser uma coisa absurda, mas falta. Né? Você acha que, David, a pessoa não tem noção que o cachorro pode ficar preso? Às vezes não. Então, falta muita, realmente, conscientização. Eu vi que tem uma lei tua, né? Do ensino municipal. Sim. Ter um conteúdo. Sim, isso. A gente tem acesso a essas cartilhas? Tem. É que é uma cartilha que eu mesmo criei, né? Sim. Eu mesmo fiz, mas eu tenho diversas delas, eu entrego, né, as pessoas que me pedem, as diretoras de escola, eu deixo nas escolas, levo, tem empresas que me pedem, eu levo. Então, assim, é uma cartilha que um assessor meu criou, né? Ela é muito bacana, ela é muito lúdica, só da criança ela olhar os quadrinhos, ela já sabe identificar o que é maus tratos. Então, eu repasso, eu entrego um para cada criança na sala de aula e a gente repassa junto. Ó, esse quadrinho aqui não pode isso, estão vendo aqui? Aí eu pergunto, quem tem cachorro em casa? Aí todo mundo, aí vira aquela festa, né? Então, a gente trabalha muito com essa parte nas escolas com a criança, que eu vejo que é o que eu falei, que é aquela plantar a sementinha para o futuro. Isso. Eu tenho um projeto de extensão, tem 5 anos, Sim. e o pano de fundo dele é educação animalista. Então, eu também faço esse trabalho. Que legal, então, que legal. Vou te incomodar. Mas estou à disposição, estou à disposição. Agora, a gente não pode deixar de falar, gente, do resgate do Rio Grande do Sul. Sim. Né, que você foi para lá, pessoalmente. Conta para nós sobre isso. André, eu voltei de lá transformado, assim, de forma, eu comecei a enxergar alguns lados da vida diferentes, de coração. Quando começou aquela enchente no Rio Grande do Sul, vou tentar resumir para vocês, porque eu fiquei 15 dias lá e foi um processo longo, foi tenso que nós vivemos lá. E quando eu vi as primeiras postagens, eu comecei a pensar, vou ou não vou. Pra mim era uma coisa, doutora, muito distante. Sim. Eu falei, mas o que eu vou fazer lá no Rio Grande do Sul? Já tem um monte de gente lá. Nos primeiros dias eu comecei a pensar isso. Aí eu vi que um amigo meu postou um vídeo de um pitbull acorrentado, olha pra você ver a questão da corrente, acorrentado, só com o focinho pra fora, quase morrendo afogado. Nossa. Aquilo ali me matou por dentro, assim, eu cheguei de verdade, eu cheguei a chorar quando eu vi aquilo ali. E eu liguei pra esse amigo meu, que é o Esdras de São Paulo, que é um baita protetor, pra mim é um dos maiores protetores do Brasil hoje. Amigão meu, liguei pro Esdras, você tá indo pro Rio Grande do Sul? Ele falou, David, eu tô indo amanhã. Eu falei, eu tava pensando em ir, o que você acha? Ele falou, David, você pode ir amanhã? Eu falei, mas amanhã? Ele falou, eu preciso que você vá amanhã pro Rio Grande do Sul. Eu falei, por quê? Eu falei, porque não tem equipe na água resgatando os animais. Os bombeiros, o exército, eles tiraram as pessoas das casas, mas os animais ficaram. E tinha 4, 5 equipes resgatando esses animais. Então eu fiz resgates ali emocionantes, resgates que assim, as pessoas ficavam na margem da rua onde começava a enchente, e ali eu atuei muito num bairro, doutor, que chama Matias Velho, em Canoas. Inclusive é o maior bairro da América Latina, 250 mil pessoas moravam nesse bairro. Sim. E assim, a gente saía com endereços, colocava no GPS, né? E você, um exemplo, a pessoa tava lá aflita, eu moro em tal rua, na rua tal, você ficou 2 cachorrinhos lá no sobrado, você não resgata pra mim. Então a gente ia pro barco, a gente saía com 10, 15 endereços e voltava com o barco cheio. Né? Então a gente subia em laje, em casa, tinha que quebrar a porta. Foi uma coisa só quem realmente viveu, algumas pessoas que acompanharam essa situação do Rio Grande do Sul. E assim, a gente passava 10 horas na água sem comer, 12 horas embaixo de chuva, frio, como não tinha nada, né? Alagou tudo. Então assim, não tinha restaurante, não tinha bar, a gente tinha que voltar para Gravataí. No final da noite era um trajeto, doutor, que demoraria meia hora, 40 minutos, a gente demorava 4 horas, porque o trânsito era imenso, a rodovia, os acessos todas fechados e bloqueados. Então assim, foi uma transformação de vida, uma experiência que eu vou levar pro meu coração, mas espero não ter que passar isso de novo, porque a gente, infelizmente, nós encontramos pessoas, infelizmente, mortas também, dentro das casas, que não conseguiram sair, outras que eu encontrei em estado de hipotermia, vários animais
porque nós conseguimos encontrar o tutor depois na sequência. Então, assim, foi um trabalho magnífico, entre aspas, de ter sido bem elaborado, bem feito pela nossa equipe, mas ao mesmo tempo muito triste de ter participado de uma tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, né? Acabou assim, com metade do estado praticamente, né? Teve um parlamentar que teve aqui e ele falava de político de gabinete, político de rua. Sim. Né? Eu faço uma pergunta para mim mesmo, para quem está nos assistindo, né? Que vereador faria um negócio desse? Né? Muita gente, André, fala que assim... vereador faria um negócio desse, ele foi lá muita gente fala assim, eu vejo que na época, ele foi lá para aparecer. Aí assim, eu até nos primeiros dias eu ficava um pouco chateado com isso, porque só eu e a minha equipe, nós sabemos o que nós passamos. Por pouco que eu te conheço, não tenho dúvida. Até para chegar lá, são quase 20 horas de viagem, só para chegar, sim. E mais 20 para voltar. Então, assim, fora... E você já tinha tido 16 mil votos. Exato. Fora o que a gente passou entrando em água insalubre, água com querosene, com diesel, com gasolina, com leptospirose. Correndo risco de vida. Exato. As roupas que eu usava para entrar na água eu tinha que jogar fora, porque o odor era muito forte, não tinha como lavar, a gente não tinha acesso à lavanderia no hotel. Então, assim, era muito precário. Então, a gente ficava usando roupa de mergulho para tentar secar mais rápido. Então, era uma coisa absurda. Então, a pessoa que olha isso e fala assim, ele foi lá para aparecer, o que eu falava? Vai, faça a mesma coisa que você vai aparecer também. Exatamente, pronto. Gente. E não é muita à toa. Crítica, né? Muita. Não é à toa, né? Por todos os feitos do David, né? Não é à toa que o Zezé de Camargo... Conta essa história. O Zezé de Camargo. Olha, o Zezé de Camargo foi um presente de Deus pra minha vida. Eu já tomei tanta pancada, doutor. Vocês têm uma relação de amizade? Tenho, demais. Ele me liga quase que semanalmente. A gente conversa pelo WhatsApp. Uma relação virou uma relação de amizade, realmente. Eu vi a foto de vocês lá no gabinete, então, né? assim, no primeiro momento, eu só queria fazer um contexto dessa história, porque eu sou muito fã dele, principalmente dele. É recíproco, eu gosto. Ele comenta as minhas publicações, eu acho muito legal isso. No dia da eleição ele me ligou dando os parabéns, então você vê que ele acompanha. Poxa. Então eu fui no show dele recente em Maringá, ele parou no meio do show para falar do meu trabalho, que adotou um cachorro meu, me chamou assim no meio do show, apontou, então eu acho isso muito legal. O reconhecimento que ele tem pela causa, hoje ele fez um canil na fazenda dele, que é maior que a nossa casa, assim, que é a minha casa principalmente, né? Ele fez um baita de um canil na fazenda dele, pros animais que ele voltou a resgatar. E o que é mais legal nessa história, doutor, que ele falou assim, David, eu fazia isso no passado, tinha bastante bicho aqui na fazenda, depois aos poucos foram morrendo, né? Sim. Vai ficando velho e tal. E através de você, o Zezé falou, através de você eu voltei a ter essa visão, essa consciência, porque você imagina a vida do cara como é que é, de show, de agenda, não tem muito tempo também, né? E aí ele viu uma publicação minha na rede social, André, e entrou em contato comigo no Instagram. Aí no Instagram tem aqueles que ficam no oculto, né? Sim. Aí eu olhei, porque eu recebo muita mensagem no WhatsApp e recebo muita mensagem no Instagram. A gente tá com quase 1 milhão de seguidores no Instagram. Então tem muita mensagem, eu não consigo ver todas. Quando eu olhei ali Zezé de Camargo, eu falei, não é possível. Eu falei, alguém hackeou o Instagram dele. É fake. Aí ele falou assim, olá, que o Zezé de Camargo gostaria de saber desse cachorro, quero assumir o tratamento dele, se possível adotá-lo. Eu falei, rapaz, eu tava conversando, isso foi no sábado, e na sexta-feira eu tava conversando com o Diego, que é meu assessor, no carro, a gente falando da história de vida do Zezé, das músicas dele, porque o meu irmão tem uma dupla sertaneja de muitos anos já, que é o Marcos Hidalgo, e assim, eu venho de uma família sertaneja, cresci no meio da música, então a minha referência musical de cantar num karaokê, sim, é o Zezé de Camargo e Luciano. Sempre gostei. Tem outras duplas que a gente gosta, mas a minha referência musical sempre foi eles. Nossa, é Deus, né? E aí é isso que eu ia falar agora. Eu sou tão perseguido, tomo tanta pancada, sabe? Que Deus falou assim, eu vou te dar um presente. E aí eu falei, mas eu tô falando com o Zezé mesmo? Aí ele falou assim, acho que vou mandar um áudio pra esse tonto aí pra ele saber que sou eu mesmo. E a voz do cara é inconfundível, né? Não, louco. Aí quando ele mandou o áudio, eu cheguei a sentar. Sentei, falei, não é possível isso tá acontecendo. Aí depois eu passei a conversar com o assessor dele, que é o João, uma pessoa sensacional também. E aí até a ida na fazenda, né? Demorou 2 meses, porque o cachorro ficou em tratamento 2 meses na clínica, ele bancou todo o tratamento, ele bancou a nossa viagem. Ele além de um amigo, ele é um parceiro da causa. Ele é um apoiador também da causa. Porque como artista ele pode ajudar muito, tá ajudando. Sim, ele passou a ser um apoiador depois. Então assim, aí a gente foi até a fazenda levar o cachorro e foi um encontro maravilhoso, eu passei o dia lá na fazenda dele. E sabe, André, quando você acha que vai ser aquela coisa, doutora, protocolar, a pessoa vai te receber e parecia que conhecia o Zezé há 10 anos. Ele contou coisas da vida.
contou coisas da vida dele que eu obviamente não vou falar aqui. Abriu a vida dele pra gente de uma forma, no almoço, na janta, a gente conheceu toda a fazenda. Então assim, foi algo magnífico, algo que vai ficar marcado também pro resto da minha vida. E aí depois, como ele pegou confiança, ele pediu um dia pelo Instagram o meu WhatsApp. E desde então a gente sempre conversa pelo WhatsApp, ele me liga, a gente sempre troca mensagem. Então ele passou, realmente a gente criou um laço de amizade. Gente, nós estamos chegando aos finais, né? Infelizmente, eu acho que eu vou... Acho não. Eu falo muito, né? Não, mas é você e a doutora, o aparato jurídico, né, que é especialista, e você é o nosso herói. Né? Você hoje é o protagonista. Não, deixa eu fazer só uma adendo nessa frase. Antes de você terminar, posso só ler nessa frase de questão de... Não é que eu não gosto, é recíproco esse carinho, eu gosto de receber. Quando eu vou na rua, as pessoas me encontram, tiram foto, eu vou no mercado. Então é muito legal isso, as pessoas, é o reconhecimento do trabalho. Mas eu não sou herói, André. Eu vejo que eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco mais de atitude do que outras pessoas. Eu faço aquilo que outras pessoas não têm, às vezes, a coragem de fazer. Então, às vezes as pessoas me enxergam como um herói. Tudo bem, mas eu vejo que o ser humano precisa ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Por trás da causa animal, André, por que o David teve 16 mil votos? Porque o David não ajuda só a causa animal. Por trás da causa animal, quando eu chego para ajudar uma família, o cachorro dessa família, tem um autista, tem um idoso acamado, tem uma gestante. Sim. Então, não é só o cachorro. Então, tem uma história por trás disso que muita gente que está do outro lado não enxerga isso, doutor. Então, eu acho que eu resumo, muita gente pergunta, David, o que te levou a ter 16 mil votos? É o trabalho, mas o trabalho não é só a causa animal. É isso que eu falei agora, ele tem todo um aparato por trás disso, que muita gente que às vezes vê o resumo da situação, não sabe o que tem por trás daquilo ali. Sim. É claro, o David é mais que um herói, ele é um exemplo. Mas eu vou ter que discordar de você, David. Se os cachorros, se os animais falassem, eles vão falar que você é um herói, sim. E o exemplo, David, que você está dando, se pelo menos 10% da população pegasse, o mundo ia ser muito melhor, muito diferente, né? E eu vou deixar agora, para finalizar, o que você quer dizer, deixar os seus futuros projetos, o que você quer dizer, e a doutora também, né, como mestre na área, também deixar as alegações finais dela, deixar o fim para vocês dois e agradecer novamente, gente, ó. Eu estou agradecendo, muito feliz hoje mesmo. O David é um cara, como ele disse, foi muito difícil e foi muito ágil do dia que eu convidei ele até hoje. Eu convidei ele sem data marcada, marquei a data, ele aceitou de prontidão, fez um vídeo, né, nós vamos divulgar. E eu peço de novo, sigam ele, gente, quem não segue ainda, pelo amor de Deus. Se inscrevam no Judicast para a gente continuar com o nosso trabalho, né? E eu vou deixar eles falarem, né? Olha, eu não sou muito bom em deixar uma frase final, né? Eu não sou muito bom nisso, mas... Seus projetos futuros... O que eu poderia falar, né? É a questão dos projetos futuros, a gente tem alguns sim. Até essa questão da tração animal aí, ela já está aprovada, graças a Deus, mas, como eu falei, tem vereadores que querem revogar essa lei, nós vamos brigar muito. Brigar quando eu falo assim, de forma saudável, sim, né? Nunca levando pro lado pessoal, eu acho que não tem que sair do plenário o que acontece ali. Jamais eu vou levar para fora do plenário com algum vereador ou vereadora uma questão pessoal. Então, assim, mas o que eu poderia deixar é que vocês passem a enxergar de forma saudável a causa animal, que vocês possam ajudar um animal na sua rua, que você possa passar a entender o que é o sofrimento de um animal, a dor que eles sentem e respeitar. Se você não gosta, tenha um mínimo de respeito, passe a acompanhar o nosso trabalho, que vocês vão ver que é um trabalho real, um trabalho verdadeiro. E eu sempre falo, eu falei isso no início, doutor, e eu falo assim, a reabilitação do animal é o nosso prêmio maior, é você tirar um animal de uma situação de maus tratos ou de uma situação de rua, onde ele estaria quase morrendo, e você tratar esse animal e encaminhar ele para uma nova família. Esse é o maior prêmio, é a maior dádiva que a gente pode receber. É o retorno que eu recebo de Deus, é isso. É ter pessoas maravilhosas que entram na minha vida através da causa animal e ter esse retorno de ver o animal novamente curado, tratado e sendo feliz. Isso é o que eu me motiva a sair de casa todo dia, porque eu vou falar para vocês, gente, não é fácil, viu? Não é fácil. Eu acompanho, David. Não é fácil. É muito difícil. E agradecer, né, a doutora, agradecer a todos aqui pela oportunidade, estarei sempre à disposição de vocês. E doutora, você pode falar um pouquinho mais sobre isso para finalizar também, que quem está acompanhando saber
que hoje quem maltrata um animal dá cadeia sim. Antigamente era TCIP, antigamente a pessoa saía, né, pela porta da frente antes que a gente. Hoje é de 2 a 5 anos, isso mudou em 2020, né? Uma lei do deputado federal Fred Costa, ele aumentou a lei. Então quem maltrata hoje um cachorro, infelizmente, ela ainda serve só para cachorro e gato, mas estão alterando isso já também no Congresso. Inclusive tem um cara foragido aí, né? Tem. Então quem maltrata hoje um cachorro e um gato, fique ciente de que você será preso e não tem fiança, né? Quem pode soltar você futuramente, a doutora pode falar sobre isso, é um juiz em audiência de custódia. Então fique o alerta aí para você que gosta de bater e maltratar e abandonar, dar veneno para gato, maltratar um cachorro, que você será preso sim. Isso mesmo. Então, eu também gostaria de agradecer, André, pelo convite, o David, né, por essa tarde tão enriquecedora. E falar, né, um pouquinho, você começou falando da questão do direito ambiental, da 225, né? Então, só ali falando a diferença do direito ambiental como um animal dentro de uma fauna e o animal no direito animal como um indivíduo, né? Eu acho que esse é o ponto principal, a gente tratá-lo como um indivíduo. Eles são seres que sentem, né? Então, eles sentem dor, alegria, tristeza, né? Quem tem mais de um sabe, você chega em casa, eles têm ciúmes, eles brincam, você consegue visualizar uma dor neles e tudo mais. Então, é essa ciência que precisa ser destacada, né? E aí eu queria fechar dizendo que todo animal merece ali, né? Todo ser, na verdade, tem ali que é merecedor de respeito e consideração moral. A dignidade, ela não precisa ser exclusiva do ser humano, né? Ela precisa ser para além do ser humano. A dignidade animal é algo que a gente precisa discutir, né? E ter isso em pauta aqui na nossa casa, né? É de fato um presente. Você, como você falou do Zezé, você também, acho que é um presente de Deus para nós todos. Com certeza. Que defendemos e que atuamos nessa causa, né? Então, obrigada, viu, pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Gente, então, muito obrigado. Eu estou muito feliz, eu refleti aqui agora com vocês dois falando. Sim. Estou extremamente feliz, né, de você estar aqui, é um presente de Deus, e ao mesmo tempo deu uma tristeza, porque se todo mundo fizesse a sua parte um pouquinho, talvez a gente não estaria tendo esse episódio hoje. Eu falo isso diariamente. Né? A gente não estaria tendo esse episódio. A gente só está tendo episódio porque ninguém faz nada. Tem que ter um para dar exemplo, para mostrar, porque é uma coisa tão natural, não sei se vem do berço, da educação. Eu acho uma coisa assim, né? A tua causa é muito nobre. Né? E aí, André, deixa eu só finalizar, que nem o David falou da questão do cachorro e do gato, né? Eu acho importante a gente trazer, eu sempre tenho essa dúvida, todo mundo me pergunta a respeito disso, que a gente tem essa questão dos animais domésticos, que são hoje os protegidos pela lei. Mas a gente não pode perder de vista a Constituição que veda a crueldade contra todos os animais. Né? Como você traz muito nas suas redes sociais cavalo, né? E tudo mais, então a gente ultrapassa, né, a questão do cachorro e do gato. Né? Então, eu acho que esse respeito, essa vedação à crueldade é para todos. E para finalizar rapidinho, se eu puder só fazer um adendo nessa questão do animal silvestre também, porque eu resgato muito coruja, coati ali no Parque Arthur Thomas, frequentemente os animais são atropelados ali, a gente está pedindo um redutor de velocidade, inclusive ali na Charles Lindbergh, quem aqui de Londrina sabe, a avenida é uma avenida movimentadíssima que precisa então assim, os macaquinhos faltam suplementação dentro do parque para eles, tem biólogos aí que colocaram vídeos recentemente falando que isso é mentira, que não falta sim. Eu conversei com um biólogo amigo meu que fazia essa suplementação dentro do parque com os animais ali, eu fiz um vídeo com ele. Então assim, a gente precisa, é amplo, o assunto é complexo, é amplo, não é só apenas cachorro e gato, a fauna, a flora, o meio ambiente, tudo que envolve aí essa questão da pauta animal, envolve também o meio ambiente, com certeza. Mas isso é assunto para outro episódio e nós vamos estar à disposição, beleza? Até vou te falar, você conheceu, foi secretário da saúde, o Carlos? Sim, conheci. O Carlinhos é meu amigo, foi meu veterano na UEL. Sim. E se a gente entrar nessa causa, aí ia longe. Então vai ter que ter outro episódio. Porque daí a gente vai falar de animais exóticos e silvestres, de um grande caso que eu tive junto com ele. Com certeza. Mas eu vou até chamar ele aqui, porque vira e mexe, ele está lá comigo, né? Sim. E vou te convidar de novo. Bora, estou à disposição. Também. Fico à disposição gente, também. Obrigada. Olha, valeu. Eu agradeço Deus em primeiro lugar, tá? E sigam nós, sigam o David, sigam a doutora, né? Uma exímia profissional, professora, mestre, professora de Direito Civil. O David é um exemplo de ser humano, exemplo de vereador, né? Se os vereadores, independente da causa, se cada um tivesse uma causa e seguisse com vontade, com coragem, o mundo ia estar muito melhor, gente. Muito obrigado. Obrigada, André. Obrigado de coração, viu? Obrigado.